Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na luz das Escrituras. Hoje nós vamos estar meditando em Provérbios 4:23, onde nos diz: sobretudo o que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque a Bíblia nos manda guardar o nosso coração. Qual que é o motivo? É isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Porque às vezes a correria, as situações do dia fazem-nos ignorar ao coração. Mas de repente você olha para as Escrituras e ela fala: guarda o teu coração. Por que ela guarda? Porque ela pede para guardar o coração. Então fica comigo nesse vídeo e vamos adentrar neste tema. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela não está falando apenas das emoções. O coração representa o centro da vida. Pensamentos, desejos, intenções, decisões e vontades. E é por isso então que a Bíblia, quando fala guardar o coração, a gente só acha que é a parte sentimental, mas não. A Bíblia é muito mais abrangente que isso. O motivo é muito mais além do que nós colocamos como alvo. O sábio em Provérbios nos alerta que o coração é a fonte da vida. Tudo o que fazemos nasce primeiro dentro de nós. As palavras começam no coração e as escolhas começam no coração. E até a nossa relação com Deus passa pelo coração. Ou seja, o coração, ele é o central, ele que dita nossas emoções e como nós vamos lidar com as situações. Por isso, guardar o coração não é viver desconfiado de todo ou de todos, mas vigiar aquilo que alimenta a nossa alma. Interessante, né? Quando ele põe esse ponto, né? Mas vigiar aquilo que alimenta a nossa alma. Porque a Bíblia também nos fala, mas não é o centro desse vídeo, talvez meditamos no próximo, para tomarmos cuidado com o que nós olhamos. Melhor entrar no céu cego de um olho do que entrar com os dois pecando, ou ficar distante dos céus. E agora quando fala em coração, parece que o coração ele vai processar esses dados que os nossos olhos veem. E do coração vai sair o que nós falamos, ou o que nós pensamos, ou as nossas atitudes. E é por isso que a Bíblia nos fala e nos pede para observar, então, o coração. O coração influencia toda a vida. Assim como uma pequena mudança na origem altera toda a direção de uma linha, um coração saudável ou doente muda o rumo inteiro da vida. Pensar, né? A gente nunca, ou acho que a maioria de nós nunca paramos para observar isso, que o nosso coração ele vai ditar o rumo das nossas escolhas e nós teremos que arcar com as consequências ou com benefícios das nossas próprias escolhas. Jesus nos falou: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, lá em Mateus 15:19. Mas também do coração que vem a fé, o amor, a compaixão, a obediência. Como é que pode um lugar jorrar água doce e água salgada, né, ao mesmo tempo, né? E o coração, ele não vai fazer isso, desde que você tenha a origem da água da forma correta. Se você tiver água salgada, então você vai ter homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia no seu coração, e vai ser refletido isso na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes. Mas quando tem água doce, ela vai refletir fé, amor, compaixão, obediência a Deus, temor a Deus. E isso vai refletir em nós a graça e misericórdia de Deus.
O que ameaça o coração? O pecado escondido. É um ponto que ameaça o coração. Há pecados que começam silenciosos, inveja, orgulho, ressentimentos, impureza, amargura, quando não tratados, criam raízes. John Orwell escreveu: mate o pecado, ou o pecado matará você. Profundo isso, né? Mate o pecado, ou o pecado matará você. E uma das declarações da Bíblia que eu escrevi para a Tati dizia, né, que ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. E esse é fato. Se nós não temos comunhão, conexão direta com Deus em todo o tempo, nós certamente nos esfriaremos na fé e nos afastaremos de Deus sem mesmo perceber. Outra hora, eu vi uma pregação, falou que o crente tem que ser o braseiro no fogo. Se o braseiro sai do fogo, ele vai esfriando, e depois pode até voltar a pegar fogo, mas muitas vezes é descartado sem utilidade. Então nós temos que tomar cuidado para com isso, que quando nós somos crentes, temos que estar próximos um dos outros. Guarda o coração significa permitir que Deus examine constantemente o interior. Sonda-me, ó Deus, e que me conhece. Conhece o meu coração, lá em Salmo 139, 23. Então que nós possamos ter essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para que venha sondar nossos corações e tirar de nós aquilo que não agrada a Deus. As influências erradas também contribuem para que o nosso coração seja de alguma forma afetado. Tudo o que vemos, ouvimos e alimentamos entra no coração. A.W. Tozer disse: o que ocupa nossa mente por mais tempo revela onde está o nosso verdadeiro tesouro. Então, aquilo que ocupa nossa mente, lá está o nosso tesouro. Muitas vezes o coração esfria porque está cheio demais do mundo e vazio demais de Deus. Ou seja, a parte que é para Deus preencher, continua sem preencher. Muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, muitos anos dentro da igreja, mas Deus nunca encontrou espaço para trabalhar. Isso é muito perigoso. Feridas não entregues ao Senhor. Mágoas podem endurecer o coração. Pessoas feridas frequentemente ferem outras pessoas. A Bíblia ensina: guardem-se para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Hebreus 12, 15. Guardar o coração também significa aprender a perdoar e entregar dores ao Senhor. Ou seja, nós precisamos descansar em Deus. Não é orar e falar: Deus, toma conta, Deus me ajuda, Deus resolva isso para mim num minuto, e no outro minuto eu tiro da mão de Deus achando que Deus está demorando para resolver e quero resolver do meu jeito, no meu tempo, na minha atitude. E isso é bastante perigoso, porque nós somos limitados, mas Deus é um Deus constante. Guardar o coração, palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar mais contra ti. Salmos 119, 11. A palavra limpa, corrige e fortalece o coração. Por isso, irmãos, que é muito importante o discipulado para aqueles que estão começando na fé. Andar com alguém com mais experiência, com pessoas que a igreja já reconheceu como crentes maduros na fé, para te orientar, para te direcionar. E isso é muito importante não só para quem é novo convertido, mas também para nós que temos muito tempo de fé, de igreja. Que nem já compartilhei, perdi minha esposa recentemente, 22 anos juntos, e se não fosse os irmãos maduros na fé, estando junto, orando, acompanhando, certamente
as coisas ocorreriam de formas diferentes, porque não porque a gente não confia em Deus, não porque a gente não ama Deus, mas é por causa da dor, da perda, do sentimento da falta que a pessoa nos faz. E isso realmente nos deixa bastante abatidos. Mas Deus entende, porque quando a gente vê, quando Jesus foi ter com Lázaro, havia falecido, as suas irmãs, mas Jesus, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas se esqueceram que Jesus era a ressurreição e a vida. E quando Marta toca nesse assunto, ele fala, não, mas não é para o futuro, é para agora. E vai lá e Jesus tira Lázaro lá de dentro. E também a Bíblia nos relata que Jesus chorou. Então nós vemos que Deus entende a nossa dor, Deus compreende o nosso momento da separação. Mas Ele também entende que precisamos guardar nosso coração. E por isso que Ele deixou a igreja de Cristo aqui na terra, a sua igreja, para que nós, pecadores, pudéssemos nos consolar, pudéssemos estarmos juntos, andando, caminhando, para que a nossa fé não desfaleça. Pela oração constante, a oração mantém o coração sensível à voz de Deus. Charles Spurgeon afirmou: a oração é o refúgio da alma. Quem ora percebe mais rápido quando algo está contaminando o interior. Então, que nós possamos caminhar com Deus em oração, no discipulado, na meditação bíblica, que tem que fazer parte da nossa caminhada para com o Senhor. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabia que eu e a Tati um dia a gente ia se separar. Eu e a Tati estavam fazendo planos para quando fôssemos velhinhos. Mas Deus achou que o momento seria agora. Qual que é a intenção disso? É buscar em Deus agora a resposta. Não tenho todas as respostas, gostaria de ter, mas Deus, no momento certo, quando nos uniu, Ele já sabia de tudo que iria ocorrer na nossa vida. Ele sabia o momento que nós teríamos que comprar nossa casa e compramos. Quando o Isaac nasceu, por tudo que passou, e o Isaac está aqui hoje, então nós cremos que Deus é capaz de nos sustentar, nos direcionar e nos preparar o dia de amanhã. Pela vigilância espiritual. Guarda o teu coração, exige atenção diária. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Mateus 26, 41. Nem tudo que parece pequeno é inofensivo. Pequenas concessões podem abrir grandes portas. Nós vemos que quando há principalmente uma barragem, as pessoas ficam muito preocupadas quando começam a aparecer trincas minúsculas. Às vezes você não enxerga, mas por causa dos sensores, da tecnologia que é empregada nessas barragens, eles já começam a ficar preocupados. E a gente muitas vezes na fé ignoramos essas pequenas trincas achando que não é nada. E aqui Jesus nos adverte para ficarmos atentos, vigiai e orai. Então que a gente tenha essa sensibilidade que Deus nos pede de estarmos constantes em vigilância, em oração, para que o que passa desapercebido aos nossos olhos, aos nossos corações, Deus possa nos lembrar através do seu Espírito Santo. E a aplicação prática dessa guardar o coração para nossas vidas hoje pergunte para você, pergunte para mim, vamos nos perguntar: o que tem ocupado o meu coração? O que tem ocupado o meu coração? Existe alguma mágoa escondida? Tem alimentado mais minha fé ou mais as minhas distrações? Meu coração está sensível à presença de Deus? Esse tempos atrás eu estava nessa fase de transição da perda da Tati. Estava até me questionando muitas vezes, será que a perda da Tati me fez
idolatrar a presença dela, porque era uma pessoa incrível, uma pessoa parceira, uma pessoa companheira mesmo. E, na verdade, olhando para as Escrituras, não é idolatria, é sentir falta de alguém que Deus fala, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, ter uma mulher sábia, uma mulher de Deus do seu lado, e depois sentir falta, realmente não é idolatria, não é pecado. É saber que Deus fez a pessoa certa para nós. Então, e no meio de tudo isso, às vezes, por causa da dor, da perda, também me perguntei, será que eu vou ter forças ainda para continuar essa jornada com Deus? Será que Deus ainda vai me sustentar? Porque, irmãos, a gente é pecador, a gente é falho, a gente é limitado. E dúvidas aparecem no nosso coração. E quando essa palavra veio sobre guardar o coração, primeiramente veio falar para mim, olha, guarda, confia em Deus, porque Deus ainda está cuidando de você, está cuidando do Isaac. Não é porque a Tati se foi que Deus mudou. Pelo contrário, agora é um novo tempo, é uma nova convivência com o Isaac, um novo tempo de despertar novas descobertas e nova maneira de confiar em Deus. Sabemos que Deus não mudou e a gente pode ter certeza de que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, muitas vezes a minha fé fica abalada, esmorecer porque eu esperava uma coisa e aconteceu de outro jeito, mas não distante da vontade de Deus ou do plano de Deus, mas no tempo de Deus. Guardar o coração é proteger aquilo que Deus deseja usar para produzir vida. Um coração guardado gera paz. Um coração guardado discerne o pecado. Um coração guardado permanece firme, mesmo em tempos difíceis. E é isso que nós temos vivido. Tempos difíceis, mas um Deus que é justo, santo e fiel e sustentador na minha vida, na vida do Isaac, no nosso lar. Então, mesmo em meio às dificuldades que nós enxergamos como problema, Deus enxerga como solução. Deus enxerga como, olha, confia em mim que eu ainda estou no controle de tudo. Mesmo a gente achando que Deus se equivocou, se errou, mas não. Deus é soberano, justo e fiel. E por isso, vamos orar mais uma vez, encerrando este vídeo. Pai querido, Pai amado, obrigado Deus, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para as Escrituras, refletirmos e trazermos algo prático para nós, para que nós possamos aprender qual que é a sua vontade soberana sobre nossas vidas. Mesmo achando que o Senhor errou, falhou em alguns pontos, mas tudo está na tua direção, tudo está no teu caminho. Por isso, Deus, nos faça descansar debaixo da tua vontade, debaixo da tua graça, ter paz, mesmo no caos, mesmo no meio da adversidade, Deus, ó Pai. Que às vezes a guerra interior dentro de nós, o velho homem quer renascer, quer resolver tudo, mas que o teu Espírito possa tomar a frente e nos direcionar. Nos ensina a guardar nosso coração, como nós acabamos de aprender, de ler, ó Deus, ó Pai, deles procede tanto bem quanto mal, e vai se refletir no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso falar. Por isso nos ajuda a sermos cada vez mais espelhos da Tua graça, espelhos da Tua misericórdia. Ó Pai, que não somente eu podamos aplicar isso, mas para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, possa ser tocado, incomodado pelo Teu Espírito, para que a gente possa observar e ao nosso coração quais têm sido as nossas atitudes e o que precisa ser mudado para Te glorificar em nossas ações. É o que te pedimos, Pai, te glorificamos, te exaltamos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.